Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui novamente no Centro Espírita Chico Xavier. Para que possamos iniciar o trabalho de hoje, me acompanhe nesta prece. Amado Senhor, que seja possível aos bons espíritos nos inspirar neste momento e que os meus irmãos que estão me ouvindo, cada um no seu lar, estejam unidos a mim em pensamento. Que o amado Mestre Jesus adentre em todos os lares, seja a luz e nos traga amor e paz. Que eu possa contar com o meu amigo Erasmo Gurgel no decorrer de mais este trabalho, me inspirando, me envolvendo com os seus pensamentos. Que tudo transcorra com paz e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez eu agradeço à diretoria do Centro Espírita Chico Xavier pelo convite, pela oportunidade de servir nesta casa de luz. Hoje nós trazemos o tema O Trabalho. Em comemoração ao Dia do Trabalho, que se aproxima no dia 1º de maio, e tendo em vista todas as nossas necessidades atuais, onde as pessoas do mundo precisam trabalhar e ficaram impedidas por causa da pandemia. Muitos de nós que atuaram em seus lares, trabalhando home office, outros tantos que precisaram interromper completamente suas atividades. Eu sou da área da saúde, pude continuar atendendo, precisei continuar atendendo os meus pacientes e me sinto imensamente agradecida a Deus e a todos aqueles que permitiram que nós continuássemos trabalhando. Então nós iniciamos o nosso estudo com o Livro dos Espíritos, das questões 674 até 685, quando os Espíritos dizem a Kardec que o trabalho é uma das leis naturais. O trabalho que é necessidade e um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem ele, a humanidade permaneceria na infância da inteligência. O homem deve ao seu trabalho e à sua atividade o seu bem-estar, o seu conforto, a sua dignidade. E é com isso que nós dizemos que toda ocupação útil é trabalho, seja ela remunerada ou não, mas se ela for útil para você e para os seus semelhantes, é um trabalho. Então, a dona de casa que levanta às 6 da manhã, prepara o café da manhã para os seus familiares, limpa toda a casa, lava roupas, faz comida, tudo isso é trabalho não remunerado. Os estudantes que dedicam horas e horas ao seu estudo, que será proveitoso para ele e também para os seus semelhantes, é trabalho. E este trabalho que nós estamos executando também neste momento é trabalho espiritual, é trabalho de elevação espiritual, onde você adquire os conhecimentos e passa a realizar a reforma íntima, onde você com isso consegue os meios para se aperfeiçoar adequadamente. Então, existem inúmeras ocupações e todas elas são trabalho. Portanto, nós ainda continuamos esclarecendo que, quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens ainda continuam atuando, continuam trabalhando. Eles nunca serão inativos ou inúteis. Muito pelo contrário, a ociosidade para eles seria um suplício. Os espíritos ainda vão esclarecendo Kardec, dizendo que aquele homem que tem bens suficientes para assegurar sua existência, eles podem não ter necessidade do trabalho material, mas eles
são obrigados a se tornarem úteis segundo os seus meios, e essa obrigação será mais necessária quanto maiores foram os seus meios, quanto maiores forem as oportunidades que surgirem para fazer o bem. E aí Erasmo me envia algumas imagens neste momento. Pensemos então nas pessoas famosas, cantores, artistas de forma geral, jogadores de futebol, todos eles que conseguiram, com o seu trabalho, adquirirem rendas exorbitantes e devem auxiliar seus semelhantes, porque tiveram muitas oportunidades de produzir o bem. É obrigação do homem que tem, então, muito dinheiro auxiliar a sociedade em que vive. Deus quer que todos sejam úteis a partir das suas aptidões. Então ele desaprova aquela pessoa que se tornou inútil porque vive às custas do trabalho alheio. Um exemplo disso, pensemos numa mulher que ela tem a sua profissão, ela tem a sua independência e ela se faz útil na sociedade em que vive. Mas ela se casa com um homem de posses e abandona todo o seu trabalho, porque acha que a sua vida então pode ser mais confortável desta maneira. Ela não precisa trabalhar, ela pode ser sustentada por este homem, mas Deus quer que todos sejam úteis segundo as suas aptidões e os seus esforços. Nós continuamos afirmando que a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais, da mesma forma que os pais devem trabalhar por seus filhos. E foi por isso que Deus fez do sentimento filial e paternal este sentimento natural, para que os seres da mesma família possam se apoiar, possam se auxiliar. Mas nós vemos tantos casos, infelizmente, onde os pais já idosos e os filhos se aproveitam da renda, muitas vezes aí da sua aposentadoria, para se beneficiarem, deixando esses pais sem o básico para sua subsistência, sem ali o necessário para sua alimentação, para sua higiene, para uma moradia decente. Então, vejam que nós temos tantos assuntos para abordar relacionados ao trabalho. Ainda falamos que o repouso, ele também é uma lei natural. O corpo precisa repousar para suprir as necessidades fisiológicas, mas também para dar mais liberdade à inteligência que se eleva acima da matéria. O homem que tem um poder de comando, que estiver obrigando os seus subalternos a trabalharem de forma excessiva, arcará com a lei divina, porque está transgredindo a lei, está explorando o seu trabalho, está esforçando estes subalternos de forma desnecessária, desleal. O homem, ele tem direito ao repouso. Ele deve trabalhar apenas segundo as suas forças. E o homem, que é já um idoso necessitado, ele deve ter o seu repouso assegurado e deve ter também a sua dignidade, a sua subsistência assegurada. O forte deve trabalhar pelo mais fraco. Naturalmente, a família deveria cuidar dele, mas na ausência de família, a sociedade deverá cuidar deste idoso. É quando a lei da caridade impera para que ele possa ser bem assistido. Quando a falta do trabalho se generaliza, vai tomar proporções de um flagelo como da miséria. E é por isso que nós precisamos, é indispensável a educação moral, porque a partir de ordem e previdência,
nós podemos modificar toda essa situação, colocando na sociedade ordem, previdência, disciplina, ensinando respeito ao que é respeitável, que nós melhoraremos tudo isso. Erasmo me envia uma outra situação e eu não consigo continuar enquanto eu não falo a imagem. Então vamos lá. Pensemos que nas famílias, eu acho que é raro educar um bebê. Então, logo nos primeiros passos, ensinar o trabalho no lar. E isso é fundamental, essa educação moralizadora com ordem e previdência que o Espírito me envia. Arrumando já os brinquedos que ficaram espalhados, recolhendo o lixinho que caiu no chão, colocando aguinha para o animal doméstico, as pequenas tarefas que se associam aos pequeninos. E à medida que eles vão crescendo, eles devem realizar outras tarefas no lar que sejam pertinentes à sua idade física e mental. Todos devem trabalhar no lar, que é a primeira escola. Desta forma, crianças e jovens já terão discernimento do que é ordem, do que é previdência, de como devem auxiliar os seus pais. Porque os pais que são jovens um dia ficarão idosos e precisarão deles. Portanto, todos devem ser ensinados já na mais tenra idade que o trabalho é dignidade, o trabalho é desenvolvimento, o trabalho é condição inevitável para uma sociedade bem amparada. E é com isso que nós chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Pede e obterá, busca e encontrará, bate e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, o que procura acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem de vocês dá ao filho pedra quando pede pão? Ou dá uma cobra quando pede um peixe? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis é análogo a ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. E aí Kardec vai nos explicar que na infância da humanidade, o homem, ele utiliza sua inteligência apenas para a procura de alimentos, para preservar-se das intempéries climáticas e também para se defender dos seus inimigos. Mas Deus deu ao homem o desejo incessante do melhor. Por isso, ele deve se esforçar para melhorar a sua posição. É desta maneira que ele se aperfeiçoa nas ciências, que ele cria diversas invenções e descobertas. Desta maneira, tudo o que chega em suas mãos a partir das invenções eleva sua inteligência e depura a sua moral. Assim, o homem passa das necessidades físicas às necessidades morais, é quando ele passa da selvageria à civilização. Nós ainda podemos utilizar um livro muito legal, que é o Evangelho dos Humildes, e eu adoro esse livro do Eliseu Rigonati, porque ele sempre explica o Evangelho de Mateus de uma forma muito objetiva, muito clara, fácil da gente compreender. Então, Eliseu Rigonati vai nos esclarecer que o homem, ele deve se afastar completamente da inatividade e da preguiça. Jesus nos pede trabalho, ação, esforço próprio. E nós devemos nos esforçar para melhorarmos as nossas condições físicas e morais.
pedindo a Deus que nos dê condições para nos superarmos e atingirmos o progresso. Jesus ainda nos lembra que toda prece sincera encontra a resposta. Nós sempre teremos o auxílio de Deus. Ele provê as nossas necessidades, mas as necessidades que estejam ligadas ao real interesse, ao progresso da alma. Portanto, se você, por ignorância, por falta de conhecimento, pedir alguma coisa que não for adequada ao seu progresso, que pode lhe prejudicar, você não vai receber aquilo que você pediu. Deus é sábio, sabe perfeitamente o que pode nos conceder, mas nós nunca deixamos de receber conforto e consolação. Nós, então, sabemos que a partir de tudo isso, a equipe espiritual que nos envolve sabe muito bem do que é necessário para nós, do que é necessário para a nossa evolução, aquilo que é importante para nos deixar mais humildes, até mesmo quando nós pedimos auxílio às outras pessoas, isso é necessário ao nosso aprimoramento. E é por isso que Deus nos permite passar por diversas dificuldades. E aí nós nos lembramos de outro trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajuntem tesouros na terra, onde os vermes e a ferrugem o corroem, onde os ladrões desenterram e roubam. Ajuntem tesouros nos céus, onde nem os vermes nem a ferrugem os corroem, onde os ladrões não desenterram nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Deus fez o homem sem roupa e sem abrigo, mas lhe concedeu inteligência para fabricá-los. A providência divina nunca deixa o homem desamparado quando ele precisa dela e ele se curva a ela. Quando ele é humilde no seu pedido, ele sempre encontra a recompensa, mas ele precisa trabalhar. Deus quer que trabalhemos para que possamos evoluir. E se o homem, ele não encontra sempre o socorro material, mas ele sempre vai encontrar o socorro espiritual. Ele sempre vai ter a inspiração que lhe favorece para buscar os meios adequados de sair da dificuldade. Mas o homem, ele não quer só o necessário, ele é insaciável, ele não se contenta apenas com o que ele tem. E é por isso que a providência divina muitas vezes o deixa passar por situações desagradáveis, para que tudo isso sirva de lições para o seu futuro. Mas com isso nós pensamos que todas as vezes que nós passamos por dificuldades, muitas vezes isso nos alavanca. Então, neste momento onde inúmeras pessoas tiveram que abandonar os seus serviços para ficarem em casa, é disso que nós estamos falando. De receber a inspiração, onde os bons espíritos vêm até você porque você clamou, você pediu a Deus uma direção, você pediu que Deus te auxiliasse porque você estava precisando de recursos. Você não deseja ficar sem trabalhar, pelo contrário, você quer uma luz, você quer uma clareza mental para te direcionar neste momento. E é assim que você usa a sua inteligência e muitas vezes descobre caminhos novos. Trabalhos que você pode realizar em casa, trabalhar com artesanato, colocar para vender na internet, conversar com seus amigos e buscar algumas formas onde de repente vocês possam se unir e trabalhar juntos numa mesma causa. Portanto, sempre existirão soluções e Deus sempre vai nos beneficiar.
Eliseu Rigonati ainda fala que Jesus diz para cultivarmos as riquezas espirituais, que são as virtudes da alma. É onde nós devemos procurar adquirirmos moralidade, inteligência, bondade, mansidão, tolerância e amor fraternal para com todos. Nós devemos nos esforçar para adquirirmos a maior soma de benefícios relacionados às virtudes da alma e às nobres ações, porque essas são as verdadeiras riquezas, as riquezas que nós levaremos para o mundo espiritual. E é com isso que nós lembramos de outro trecho, o trecho de Mateus, capítulo 10, versículo 9. Não se inquietem pela posse do ouro e da prata. Não separe saco para o caminho, túnicas, sandálias, porque todo aquele que trabalha merece ser alimentado. Jesus dizia isso aos discípulos quando eles se preparavam para peregrinar a trabalho do Senhor. Em nome do Senhor, distribuindo as consolações, realizando as curas e expulsando os demônios. Quando eles saíam para fazer as suas pregações do Evangelho, então Jesus dizia que eles não deviam se preocupar com nada. Portanto, Deus provê nossas necessidades. Eu sempre costumo dizer isso, inclusive para orientar minhas filhas. Nós devemos realizar o nosso trabalho da melhor forma possível, sabendo que todos aqueles que trabalham automaticamente receberão pelo trabalho executado. E Deus abençoa aquele que faz o seu trabalho de coração aberto, aquele que se doa e faz a melhor forma possível de servir o seu empregador, de servir aquela pessoa que você está auxiliando, fazer o seu trabalho cheio de amor. Isso fornece a paga no tempo certo e nada falta a você. No livro O Espírito da Verdade, André Luiz nos traz um trecho intitulado Se Você Quiser. Diz você que a ingratidão mora no seu trabalho, tornando o lugar de suplício. Mas se você quiser consagrar-se ao dever com humildade, com tolerância, você, com seu exemplo, adquirirá, você conseguirá atrair todo o respeito e carinho das pessoas que estão ao seu redor. Não se queixe em circunstância alguma. O tempo e a vida são concessões de Deus que responderão com as bênçãos da luz ou da sombra, como você quiser. Nós também utilizamos um livro, O Evangelho por Dentro, Paulo Alves Godoy, outro autor maravilhoso, livros excelentes. E ele vai nos esclarecer que a doutrina espírita nos explica que o espírito, quando ele se liberta do corpo físico, após a morte do corpo carnal, ele vai para o mundo espiritual. E este espírito, que está de posse de suas conjecturas mentais, ele se esforça para trabalhar no máximo das suas forças. Ele deseja trabalhar para alcançar o seu aprimoramento. Ele não vai ter fadiga, porque ele não possui os órgãos que necessitam de refazimento. Então ele pode trabalhar de maneira incessante. A ociosidade, o repouso, a parada para ele seria como um eterno suplício. E é por isso que ele se esforça no seu trabalho contínuo. Mas algumas religiões nos explicam que o espírito,
quando se liberta do seu corpo físico, ele vai ter o descanso eterno. Ainda mais aquele espírito que passou por sofrimentos na terra, que realizou muitos trabalhos no pouco tempo em que esteve encarnado. Estas religiões, elas afirmam que este espírito, que foi bom aqui na terra e foi fiel à sua religião, ele vai então entrar num momento de descanso, onde ele está na inação, onde ele vai para o paraíso eterno, na contemplação beatífica da inação, diante de Deus, ouvindo o cântico dos anjos. Ele vai aguardar pelo juízo final e logo depois ele poderá regressar ao antigo corpo que possuía através da ressurreição. Então vejam a diferença entre as explicações. A doutrina espírita nos informa que nós trabalhamos enquanto encarnados e devemos trabalhar para prover a nossa necessidade para o corpo físico, para ter uma casa confortável, para criarmos os nossos filhos, para avançarmos. Mas, quando desencarnamos, nós trabalhamos ainda mais, exatamente para o aperfeiçoamento, para a depuração, para a evolução. Já outras religiões falam que depois da morte nós alcançamos o descanso eterno. E na lápide de Allan Kardec em Paris está ali a inscrição que justifica esta lei que aguarda o espírito depois da sua morte. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Graças a Deus que é assim, e diz Erasmo, é mesmo, trabalha-se muito deste lado, e é verdade. Jesus, que fala, na casa do meu pai há muitas moradas, são estâncias numerosas que acolhem as almas que cumpriram com o seu dever aqui na terra, mas também que enviam os seus emissários, são espíritos que desejam auxiliar o povo aqui da terra, que precisam trazer paz, consolação, que precisam reduzir as dores e auxiliar na sua evolução. Portanto, o descanso eterno seria um eterno suplício para nós. Estaria em desacordo com as leis divinas, com os desígnios de Deus, porque Deus quer que os seus filhos eles evoluam progressivamente, e é por isso que nós temos as diversas reencarnações. Não é para nos acomodarmos em alguma delas, recebermos tudo que vai cair do céu, ou nos encostarmos em algum irmão que é muito mais trabalhador do que nós. Não, nós precisamos progredir encarnados e desencarnados para que um dia cheguemos ao estado de plenitude, angelitude e nos aproximemos mais de Deus. O céu, no conceito dos espíritas, é um local de vasto trabalho, onde existem inúmeros espíritos trabalhando com afinco, com dedicação, onde impera o altruísmo, a solidariedade, a inteligência e a vontade de evoluir justamente para se aproximar mais e mais de Deus. Espíritos que cooperam com os encarnados, que desejam auxiliá-los, aliviando os seus sofrimentos, os seus problemas. Estes locais, chamados céu, estas colônias elevadas, onde existem esses espíritos de elevada hierarquia, o céu se abre para nós quando envia estes missionários com intenções elevadíssimas
E como Jesus, João Batista, Sócrates e tantos outros adentraram este planeta para ensinar o povo, ensinar o ser humano da Terra a adquirir amor, paz e o conhecimento da verdade. Com tudo isso, nós pensamos que aquele espírito que é recalcitrante e que deseja avançar, ele não vai encontrar a elevação através da glória, ou então clamando, Senhor, Senhor. Não, ele vai alcançar a retificação, mas a partir do seu trabalho, da sua dedicação e da sua luta retificadora. Aí sim, muitos dos que pensam que sofrem aqui na Terra e que estão cansados de sofrer aqui na Terra, muitos que pensam que desejariam morrer para se livrar das suas provações aqui na Terra, muitos que pensam em suicídio, achando que vão se livrar da coisa ruim e adentrar um local onde terão o descanso eterno ou onde simplesmente serão eliminados, uma consciência que se extermina, estão completamente enganados, meus irmãos. Aqui ou lá, todos os lugares nos pedem esforço, trabalho e dedicação. Portanto, o mais proveitoso seria agradecer a Deus por tudo o que Ele nos concede. Abrir os olhos para estas abençoadas oportunidades que estamos recebendo, sabendo que a partir do nosso esforço, Deus nos abençoa e até mesmo facilita os nossos dias para que possamos atuar, sermos mais úteis às outras pessoas que estão ao nosso redor. O mundo é uma escola, é um lugar abençoado, onde Deus nos coloca para atuarmos o tempo todo de forma incessante. E com isso, nós aprendemos a amar e nós podemos evoluir para nos aproximarmos dele. O outro livro que nós utilizamos para a palestra, o Livro dos Espíritos para a Juventude, de Eliseu Rigonati, também acho formidável, estou utilizando bastante para as aulas de evangelização. Muito legal mesmo esse livro. E então, Eliseu Rigonati nos fala que o trabalho é dever social. Com o trabalho, uns podem ajudar os outros e desta forma a humanidade progride. Com isso, o mundo pode se tornar um lugar mais confortável para todos. Como nós já mencionamos, Eliseu também diz que os espíritos trabalham muito mais do que nós. Eles não necessitam prover recursos necessários ao alimento para o corpo físico. Eles podem trabalhar de forma incessante. Não precisam do repouso como nós precisamos. E ele fala que em muitas circunstâncias nós pensamos, eu que sou o provedor da casa, a minha família vive do meu trabalho, do meu esforço físico, dos recursos que eu trago para o meu lar. Oh meu Deus, se eu faltar, se eu adoecer, neste momento de pandemia, eu também pensei nisso. Se eu adoecer, como ficarão os meus familiares? Se eu morrer, Senhor, como ficarão os meus familiares? Eliseu nos explica que Deus sabe de todas as coisas. Eu sou filha do Pai, o meu esposo é filho do Pai, as minhas filhas também. Ele cuida de todos nós, Ele vela por todos nós. Deus tem um amor grandioso por cada uma das suas criaturas e nós não conhecemos os recursos que Ele utiliza para a nossa evolução. O mais importante é sabermos que o adequado
seria que a sociedade agisse com as leis de caridade e, consequentemente, de solidariedade para com todas as criaturas neste momento e em outros, onde o forte ampara o mais fraco, onde quem tem mais dá para quem tem menos. É isso que a gente tinha que observar. E aí Erasmo me lembra de algumas situações, de uma situação que aconteceu no final de semana com o Centro Espírita Chico Xavier, onde foram auxiliadas algumas famílias. E você vê como você auxiliando, cada um auxiliando com um pouco, gera muitos benefícios para algumas famílias. Nós podemos ajudar com o que nós temos. Erasmo mostra uma cena onde você está parado no farol e aparece uma pessoa vendendo balas, aparece outra pessoa querendo lavar o seu retrovisor. Todos eles estão trabalhando, meu irmão. Isso é trabalho. E você, com algumas moedas, auxilia. Nós podemos pensar que aquelas moedas não ajudam em nada, mas se cada um desse algumas moedas, ele conseguiria comprar alguns alimentos para o seu lar. Portanto, é forma de ajudar. Nós ainda podemos utilizar outro livro, que é As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, também excelente. Leiam junto com o Livro dos Espíritos, vai esclarecer demais. E ele vai falar para nós que o trabalho, ele confere dignidade ao homem. Ele fornece os meios do ser respeitado na sociedade em que vive, e desta maneira você adquire, além da dignidade, segurança. Porque você sabe que você trabalha, você vai ter o que receber, você pode pagar seu aluguel, você pode trazer o alimento para os seus filhos. É a segurança que você tem. Ele fala que para ter êxito no seu trabalho, então de repente você que é jovem, está pensando que profissão que você vai seguir. Nós não devemos pensar apenas no rendimento financeiro, no ganho de muito dinheiro, mas sim na satisfação íntima. Porque cada profissão, cada carreira vai exigir aptidões que nem todos possuem. Nós devemos escolher carreiras e ocupações que se adequam com as nossas aptidões e as nossas preferências. Eu também falo isso para as meninas aqui em casa. A gente não deve se fascinar por este ou aquele que se deu bem nesta ou naquela carreira, mas fazer o que gosta. Gosta de servir, gosta de atuar com pessoas, você prefere a digitalização, o que você gosta de fazer? Então procure realizar o que você gosta de fazer, nem que seja um trabalho simplório, mas que seja do seu coração, porque você não se cansará tanto, você não se frustrará, você trabalhará com empenho, com ânimo e satisfação. Mas se você é aquela pessoa que está numa ocupação que não deseja, você se sente frustrado, Rodolfo Caligares informa que para você não ser infeliz, você deve observar o seu trabalho como sendo uma função que é importante. E você deve desempenhar esta função da melhor forma possível. Desta maneira, você conseguirá realizar o seu trabalho de forma mais agradável, mais feliz. Muitos não conseguem a profissão que almejavam. São poucos que conseguem ser médicos, mesmo professores, administradores, engenheiros. São poucas pessoas que conseguem adquirir isso, mas lembremos, cada um de nós está no lugar exato que Deus colocou, que Deus permitiu que estivéssemos para avançarmos em aprimoramento e evolução. Então, cada um deve ser grato pelo trabalho que tem. Eu tenho visto muitos que desempenham a sua função irritadiços, inconformados, são bravos, são arredios
com as pessoas que chegam no seu local de trabalho, mas nós devemos agradecer a Deus todos os dias por podermos atuarmos e sermos pessoas dignas. Ele continua dizendo que todos deveriam trabalhar, poder trabalhar, ter o seu trabalho assegurado para que não precisassem nem pedir nem aceitar esmolas. Ele fala que o desemprego, ele gera a fome, a nudez, o desabrigo, até o crime e a prostituição, além das enfermidades. Vejam quantas coisas, quantas inclinações desagradáveis que são provenientes do desemprego. Constantino Vigil, um escritor uruguaio, ele escreveu que é uma dolorosa anomalia não permitir que o ser humano se defenda da miséria, chegando muitas vezes até a própria morte, a degradação física e moral. E é com isso que nós pensamos que o desempregado ele tem que ter direito à vida. Erasmo me manda mais uma imagem. A daquela pessoa que esteve presa. E ele deseja retornar para a sociedade e do fundo do coração, ele deseja se tornar uma pessoa melhor, se reformar, mas ele precisa de trabalho. Até que ponto nós estamos como os juízes desta pessoa para falar com toda certeza que ele não merece trabalhar e retornar para a sociedade com dignidade? Como que ele pode fazer isso sem um trabalho? E trabalho que não é só ganha-pão, mas é a possibilidade de atuarmos com os talentos que Deus nos concedeu, adquirindo todas essas riquezas que são imperecíveis para a nossa alma. Nós ainda precisamos falar sobre a aposentadoria. Nós dissemos que todos nós precisamos de repouso, nós precisamos trabalhar no limite das nossas forças, mas o repouso é imprescindível para o nosso corpo físico e também para dar mais liberdade à nossa inteligência. Porém, quando as pessoas elas se aposentam, estando ainda em pleno vigor físico e mental, muitas vezes esta pessoa cai no desânimo, na irritação, chega a se tornar hipocondríaca e pode até mesmo adentrar no mundo da depressão. Alguns buscam suavizar tudo isso com diversões, viagens e até mesmo vícios que vão arruinar a sua saúde e a sua paz. Nós precisamos nos lembrar que todos nós precisamos encontrar alguma coisa para fazer. Nós precisamos nos sentir úteis ou então necessários para alguém. Então, se você que está prestes a se aposentar e as pessoas desejam a aposentadoria, muitas vezes não pensam nisso. Pessoas que trabalharam aí anos e anos e anos, sempre naquela mesma rotina, vendo e conversando com muitas pessoas, quando são obrigadas a ficar em casa, se sentem então sem chão. Parece que o mundo desmoronou. Você precisa ter um plano. Você precisa saber que vai ter que ser útil, você vai continuar sendo útil e necessário na sociedade. Rockefeller, ele, magnata, filantropo, aos 90 anos, ele disse: "Sou o homem mais feliz do mundo porque ainda posso trabalhar." Ele falou que o trabalho era o segredo da felicidade. E uma outra frase, não me recordo o nome de quem falou essa frase, mas, enfim, tanto quanto o amor, o trabalho é medicinal. Para concluir, nós falamos do descanso e é um dos mandamentos do decálogo. Lembre-se de santificar o dia de sábado. Nós precisamos trabalhar,
6 dias nós trabalhamos para prover o indispensável ao nosso corpo físico, mas precisamos pelo menos de um dia da semana para o nosso descanso, quando nós vamos consagrar este descanso para o cultivo dos valores espirituais. Lembrando que o trabalho é bênção, o trabalho é maravilhoso para a nossa evolução, mas o trabalho na medida do que o corpo pode suportar. Porque além disso, nós podemos ter um desgaste orgânico, um desgaste psicológico e emocional que pode levar a diversas doenças. Portanto, Erasmo diz que tudo tem o seu tempo. A nossa vida tem vários setores e nós não podemos abandonar nenhum deles. Nós devemos ter tempo para trabalhar, nós devemos ter tempo também para estudarmos, para consagrarmos ao cultivo dos valores espirituais, para amarmos os nossos familiares, para termos paz na consciência. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Então, tudo tem o seu tempo. Se você organizar o seu dia, conseguirá distribuir tudo de maneira harmoniosa. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Como você vê o seu trabalho, a sua ocupação? Eu já disse, todos podem trabalhar, do menorzinho ao mais experiente. Todos podem desenvolver inúmeras tarefas, remuneradas ou não, que são importantes para você e para outras pessoas. No lar ou fora de casa, todos podem trabalhar. Os espíritos trabalham mais do que nós. Como você vê o seu trabalho? Você trabalha feliz? Você coloca música e canta enquanto desempenha o seu trabalho? Recebe seus fregueses? Você recebe as pessoas no seu ambiente de trabalho com sorriso, com gratidão, com alegria. E sabe que Deus lhe concede forças físicas, saúde para desempenhar este trabalho cada vez melhor? Ou você ainda não reconheceu que está no lugar onde deveria estar, em prol da sua evolução? Eu espero que Deus abençoe o seu trabalho, lhe forneça consciências para admitir que você tem o que você merece da vida, para produzir, para avançar, para desenvolver-se moral e fisicamente. Eu agradeço a todas as pessoas que me permitem atuar como fisioterapeuta. Os meus amados pacientes, eu agradeço diariamente pela oportunidade de poder servir. E a estas casas onde atuo como a Paula Alves, juntamente com o meu mentor, eu agradeço grandiosamente por cada dia que vocês abrem o espaço para nós trabalharmos, levando o conhecimento que adquirimos, podendo mostrar os nossos trabalhos, as psicografias, os livros. Nós agradecemos muito. Para que possamos finalizar esta palestra, por favor, você que está me assistindo em sua casa, feche seus olhos. Amado Pai, nós somos muito agradecidos por este momento, onde estamos envolvidos em seu nome, onde nós estamos pensando no amado Mestre Jesus de braços abertos, radiante dentro dos nossos lares, nos envolvendo como verdadeiros irmãos. Nós pedimos, Pai, abençoa o nosso trabalho. Ó Senhor, nos forneça condições de adquirirmos os recursos materiais para vivermos com dignidade. Senhor, que sejamos sensatos e possamos distribuir pelo menos uma parte do que temos para aqueles que têm muito menos do que nós, para aqueles que estão passando fome e frio, para aqueles que estão desesperados. Senhor, que os nossos recursos também possam ser encaminhados a estas pessoas, que os bons espíritos possam nos direcionar até elas,
amparando-as como verdadeiros irmãos que somos. Nós somos extremamente agradecidos pelo teu amor, agradecendo a Erasmo pelo trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus. E eu agradeço a você que me ouviu até agora. Gratidão. Desejo que você esteja cheio de saúde física, mental, emocional, que os bons espíritos estejam lhe guiando, lhe instruindo para ver como em toda parte Deus mostra que nos ama. Paz e luz a todos. Muito obrigada.